Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Evangélica Rei dos Reis. Estamos hoje na Segunda da Conquista e eu quero trazer uma palavra de Deus para você que é conquistador. Sim, você é conquistador. Independente do que tenham dito, independente do que tenham sinalizado, independente do que o inimigo tenha tentado plantar na tua mente, independente do que as circunstâncias estejam sinalizando para você, eu declaro sobre a tua vida: você é um conquistador. A prova é que você está aqui conosco agora. A prova é que você está entrando aí nessa live e vai receber de Deus uma palavra de encontro ao teu coração. Essa palavra vai entrar no teu coração, você vai guardar essa palavra no seu coração e você, acima de tudo, você vai viver essa palavra. Estamos combinados? É um compromisso que a gente vai fazer agora. A gente não apenas vai receber essa palavra, mas nós iremos crer nessa palavra e nós iremos viver essa palavra em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Tem dois textos em Abacuque capítulo 3 que são muito conhecidos, muito pregados, muito lidos e muito usados em diversas ocasiões na nossa vida. E eu quero pegar esses textos, conforme o Espírito Santo me mostrou, e quero fazer algumas aplicações simples, porém importantes, né? A simplicidade do texto, quando desce a revelação de Deus, ela traz a importância daquilo para a nossa vida, sobretudo para a nossa família, para o contexto que nós vivemos e para as pessoas que estão à nossa volta, porque a bênção nunca vem só para um. A bênção, quando recai sobre um, é porque Deus quer fazer algo no entorno. Então, vem comigo em Abacuque, capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou ler em outra versão aqui para você, mas eu quero que você guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Ainda que decepcione o produto da oliveira. Nessa versão que eu li agora, o verbo é decepcionar. Mas olha só o que diz essa outra versão. Estou lendo agora numa Bíblia Shed. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas. Olha como muda o verbo, mas o contexto continua o mesmo. Ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei. Alegrarei. Uma diz exultarei, a outra diz alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses dois textos que a gente leu usam verbos diferentes para dizer a mesma coisa. Eu quero usar as duas versões para transmitir, para compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mas antes vamos orar pelo privilégio de estarmos diante da palavra, pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, pelo privilégio de estarmos vivendo esse momento de comunhão, de unidade, onde mesmo que as circunstâncias tenham tentado nos separar, o amor de Deus, o Evangelho,
A palavra de Deus tem nos unido cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar ministrando mais uma vez a tua palavra. Te agradeço pelo privilégio de ter sido ministrado por ela. Te agradeço pelo privilégio de ser um porta-voz da tua vontade nessa hora. Alcança os teus filhos em nome de Jesus. Vai em direção à necessidade deles, sobretudo ao que eles precisam, mas também, Deus, ouve o desejo de cada um deles. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, como é culto da conquista, eu quero te falar sobre frustrações na vida de um conquistador. Se é uma coisa que não combina com conquista, é frustração. Um conquistador, ele pode passar por frustrações, mas ele não pode ser um frustrado. Um conquistador, ele pode ter algumas frustrações, mas ele não pode ser um frustrado. Ele não pode viver frustrado. A frustração não é uma constante na sua vida, é uma passagem na sua vida. As frustrações vêm para nos trazer aprendizado. As frustrações vêm para nos mostrar, muitas vezes, quem é quem na nossa vida. O que nós estamos fazendo, com quem nós estamos andando, como nós estamos procedendo e corrigirmos a rota. Aqui, Abacuque vai falar sobre pelo menos 6 coisas que deram errado na vida de um conquistador. 6 coisas que podem dar errado. Talvez você já tenha vivido as 6. Talvez você ainda vai viver as 6. Talvez você tenha vivido só uma frustração dessa, 2 ou 3 no máximo, e já aprendeu com elas. Mas o importante é a lição, é o ensinamento, é o resultado, é o final, é a conclusão do que esse texto vai trazer para a nossa vida. A aplicação dele prática na nossa vida cotidiana, nós que somos conquistadores. Na praticidade de uma vida cotidiana, a palavra de Deus ela é extremamente eficaz. Não abandone a palavra de Deus. Sobretudo na tua rotina, no teu cotidiano, no teu dia a dia. Amém? Deu uma engasgada aqui, mas faz parte do processo. Amém? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria tratar com você. Antes de Abacuque liberar essas palavras, antes disso, ele faz, ainda no capítulo 3, ele faz uma oração. E eu vou lembrar para você dessa oração, tanto agora, como no final dessa mensagem. Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim: ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te na misericórdia. Algumas versões vão falar, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Alguns aplicam que é na nossa ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas o contexto é igual. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo assim: Senhor, traz um avivamento sobre a minha vida. Meu irmão, um conquistador, ele precisa ser avivado. Alguém avivado é alguém renovado constantemente. É alguém que não tem medo de desafios. Alguém avivado é alguém vivo de uma maneira diferente. Eu não estou apenas vivo, eu estou avivado. Estar vivo é uma coisa, estar avivado é outra coisa. Muitas pessoas nem viver conseguem. No máximo, sobreviver. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para viver e viver em abundância. E o que é viver em abundância? É ter uma vida avivada. É ser avivado por Deus. E olha quando Abacuque pede esse avivamento. Ele pede esse avivamento
no meio dos anos. Deixa eu fazer uma aplicação prática aqui, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita. O meio dos anos pode significar o meio de uma luta, o meio de uma crise, o meio de uma crise emocional, o meio de uma crise ministerial, o meio de uma crise de enfermidade, como nós estamos vivendo nesse período agora de pandemia, o meio de uma crise conjugal, o meio de uma crise profissional, uma crise financeira, uma crise de identidade. Muitas são as crises que vêm sobre nós. E elas vêm com um intuito específico, nos frustrar. E através da frustração, nos parar. Mas Abacuque nos ensina que conquistador não para. Porque o seu foco não está naquilo que ele tem. O seu foco está naquele que dá o que ele tem. Deixa eu repetir. O foco do conquistador não é na conquista, e sim naquele que proporciona as suas conquistas. O foco do conquistador não está no que ele tem, está naquele que dá o que ele tem. Está naquele que proporciona o ter. Porque para o conquistador, o ser sempre vai ser mais importante do que o ter. Então vamos lá para algumas frustrações ou para algumas crises, alguns problemas que Abacuque relata a partir do versículo, no versículo 17. Né? No versículo 17. Ele diz assim, ó, primeiro, ainda que a figueira não floresça. Figueira dá figos. O figo ele era usado sobretudo como alimento. O figo era usado como uma pasta medicinal. A pasta de figo ela era medicinal. Então, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça. Imagina, ele planta, a árvore cresce, fica frondosa, seus galhos se expandem, seus ramos se expandem, suas folhas ficam robustas e ele fica esperando. Só que ela não floresce. Quando a figueira não floresce, ela está dando um sinal para Abacuque. Quando a figueira não floresce, ela está dando um sinal para o conquistador. Ela está dando um sinal para aquele que a plantou ou para aquele que a procurou. Qual o sinal que a figueira está dando quando ela não floresce? Não vai ter fruto. Porque ela está falando diretamente de futuro. A flor, o florescer, é o presente, anunciando um futuro de frutificação. Antes do fruto, vem a flor. Só que Abacuque está dizendo assim, ó, ainda que a figueira não floresça. O que significa o não florescer da figueira? Futuro comprometido. Futuro comprometido. Só que Abacuque aprende que o seu fruto, ele vai dizer, eu vou tocar nesse assunto até o final da mensagem, Abacuque vai nos ensinar e vai nos mostrar que um conquistador de verdade, ele não espera o seu fruto da flor, ele espera o seu fruto do dono da árvore. Ele espera o seu fruto do Criador da árvore. Ele espera o seu fruto da parte de Deus. É de Deus que vem o fruto. Porque se ela está sinalizando para ele que o seu futuro está comprometido, se a figueira está sinalizando para ele que o futuro dele é um futuro sem fruto, ele está dizendo, não, figueira, você não conhece o Deus que eu sirvo. Não, figueira. Independente de você dar fruto ou não, independente de você florescer ou não, o meu fruto, ele não depende do seu florescimento ou do seu florescer. O meu fruto depende do Deus que eu sirvo. Olha o que Jeremias vai falar acerca de futuro. Jeremias capítulo 31, versículo 16, a palavra diz assim, ó, anota isso aí se você puder. Assim diz o Senhor. Olha quem está dizendo. Começa por aí. É o Senhor quem está dizendo. Não é o pastor Neto. Não é o homem que está dizendo.
Não é um livro qualquer que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. É um profeta de Deus contido na Bíblia Sagrada, sendo usado por Deus, dizendo assim: assim diz o Senhor, ou seja, Deus falando na terra, reprime a tua voz de choro. O que é que Deus está dizendo? Engole o choro, rapaz. Engole o choro. Reprime essa voz de choro. E aí Deus vai dizer o porquê. Reprime essa voz de choro. Engole o choro. E as lágrimas de teus olhos. Reprime o choro e reprime as lágrimas. O que ele está dizendo? Engole o choro. Aguenta essa lágrima aí, não deixa ela cair não. Por quê? Porque há galardão para o teu trabalho. Há galardão para o teu trabalho. Há recompensa para o teu trabalho. A Bíblia diz: todo trabalhador é digno do seu salário. Meu irmão, há galardão para o teu trabalho. Independente de qual trabalho seja, independente do que você tenha tido trabalho, o que está te dando trabalho, o que trabalho você está desempenhando. Meu irmão, se for algo limpo, se for algo correto, se for algo santo, eu quero te dizer algo. Há galardão para o teu trabalho. Quem está dizendo isso é o Senhor. Reprime essa voz de choro. Enxuga essa lágrima, diz o Senhor, porque há galardão para o teu trabalho. Há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, ele reitera, pois eles voltarão da terra do inimigo. Aqui no contexto, a oração era que o povo voltasse. Mas eu quero contextualizar para o que nós estamos vivendo hoje. O que Deus está dizendo é o seguinte: engole o choro. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, enxuga as tuas lágrimas, porque o teu galardão eu garanto, e a tua oração vai ser atendida. É isso que Deus está falando. No versículo 17 ele diz assim, ó: há esperança quanto ao teu futuro. Ah, meu irmão, teu futuro pertence a Deus. Teu futuro não depende das estatísticas do mercado. Teu futuro não depende de estatística de vírus, de achatamento de curva disso, de achatamento de curva daquilo. O teu futuro não depende de prognóstico clínico, médico, ainda que você esteja passando um período de enfermidade. O teu futuro está nas mãos de Deus e vai ser conforme Deus quer. Vai ser conforme Deus planejou, vai ser conforme Deus projetou, vai ser conforme Deus estabeleceu. Agindo Ele, quem impedirá? Há esperança, versículo 17, Jeremias capítulo 31. Há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Aqui a oração é para que os filhos voltassem. E a tua oração qual é? Deixa eu continuar contextualizando. Há esperança para o teu futuro, diz ao Senhor, porque a tua oração será atendida. A tua oração será respondida. Deus vai atender a tua oração. Quem sabe hoje você esteja passando um problema de enfermidade quanto ao seu futuro estar comprometido, por exemplo. Uma enfermidade está tentando colocar na sua mente que o teu futuro está comprometido por causa dela. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não é a enfermidade que determina o teu futuro. É Deus que determina acerca dessa enfermidade. Não é essa crise que determina o teu futuro. É Deus que dá determinações acerca dessa crise. O teu futuro não está baseado na palavra do homem. O teu futuro não está baseado num diagnóstico. O teu futuro não está baseado numa carta de demissão. O teu futuro não está baseado numa porta que fechou, numa porta que abriu. Teu futuro está nas mãos de Deus. Olha aqui a segunda coisa. Primeiro, ainda que a figueira não floresça. Isso mostra um comprometimento do futuro, mas nós já aprendemos que o conquistador deposita o seu futuro nas mãos de Deus. Ele crê que o seu futuro está nas mãos de Deus. Segundo, olha o que Abacuque continua dizendo. Nem haja fruto na vide. Nem haja fruto na vide. Espera aí. O que significa isso? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. A Bíblia está dizendo que a figueira não floresceu, mas a videira floresceu.
só que não deu fruto. Primeiro, ele se frustrou, ou teria se frustrado, a intenção era que ele se frustrasse por conta do futuro, porque não floresceu. Agora, é porque não aconteceu o que ele esperava que acontecesse. É só a gente ler o texto. Nem haja fruto na vide. A Bíblia não fala sobre a ausência de flores. A Bíblia não diz que ela não floresceu. A Bíblia diz que ela não frutificou. Então o que acontece? Abacuque está dizendo: eu não vou deixar que o medo do futuro comprometa as minhas conquistas. Eu não vou deixar que as frustrações me impeçam de prosseguir. O que é isso? Expectativa frustrada. Quando ele olha para a vide, olha aí, quando ele olha para a vide, vê a vide florescer e não vê o fruto nascer, automaticamente uma frustração é trazida para o seu coração. Poxa, eu vi a árvore florescendo, eu vi o projeto acontecendo, só que o resultado não foi como eu esperava. O resultado não foi como eu imaginava. O resultado não foi aquele que eu planejei. Eu plantei essa árvore para que ela crescesse, para que ela desse folhas, para que ela ramificasse, para que seus ramos tivessem folhas, para que suas folhas dessem flores e para que suas flores dessem frutos. O processo vem seguindo correto até determinado ponto. Só que chega em determinado ponto, o processo para e a frustração vem. Expectativas frustradas. É como se Abacuque estivesse dizendo: eu cheguei tão perto, eu plantei, eu vi crescer, eu vi os ramos crescerem, eu vi as folhas nascendo, eu vi as flores brotando, mas eu não vi o fruto. Eu não vi o fruto. Expectativas frustradas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Frustrações fazem parte da caminhada de todo conquistador. Mas nós passamos pelas frustrações, mas não vivemos frustrados. Volto a te dizer isso. Nós passamos pelas frustrações, mas não vivemos frustrados. Frustrações não combinam com uma vida de conquista. Frustrações, elas fazem parte de uma vida de conquista. Como assim, pastor? Não combina, mas faz parte. Eu quero te dizer que elas acontecem. Eu quero te dizer que, vez ou outra, elas vêm no nosso coração. Mas elas não se estabelecem. Elas não fazem morada. Elas não se criam, ou melhor, nós não permitimos que as frustrações aprofundem as suas raízes no nosso coração, se é que queremos conquistar alguma coisa nessa vida. Então o conquistador aprende que ele não pode ter medo do seu futuro, porque o seu futuro está na mão de Deus. Um conquistador, ele vai aprender que a ausência de fruto, uma expectativa frustrada, a ausência de fruto hoje, não quer dizer uma ausência de fruto amanhã. Às vezes o fruto te é negado hoje, mas amanhã ele vem. E o que eu faço, pastor? Continuo plantando, continuo acreditando. Essa videira não deu fruto, mas a outra vai dar. Essa figueira não floresceu, mas a outra vai florescer. Eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar acreditando, porque a fé motiva, a fé alimenta, a fé faz parte da rotina. A fé, sim, tem que ter raízes profundas dentro do coração de um conquistador. Terceira coisa que Abacuque fala, ele diz primeiro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Cheguei tão perto, mas me frustrei. Olhei a flor, mas não cheguei a ver o fruto. Eu estava contando com esse fruto, mas ele não veio. Eu estava contando com essa oportunidade de emprego, mas deram para outro. Eu estava contando com esse dinheiro, mas não caiu. Já estava faturado, já estava tudo pronto. Eu estava contando que ia receber alta do hospital essa semana, mas o médico me deu mais 15 dias, mais 10 dias.
Pensei que ia receber alta hoje, mas o médico pediu que eu ficasse mais até amanhã. Pensei que essa crise ia passar nesse mês, mas se estendeu até o próximo. Meu irmão, quando nós entramos nessa situação toda, uns deram o prognóstico que terminaria em março, outros deram o prognóstico que terminaria em abril, outros disseram que terminaria agora em maio. Nós estamos vendo que provavelmente não vai terminar. Talvez entre junho, julho, Deus que sabe. Deus que sabe. Mas uma coisa eu te digo, Deus está no controle. Tudo está dentro do controle do plano, do projeto de Deus para a nossa vida. Pode não ter florescido, mas isso não quer dizer que um dia não vá florescer. Pode não ter dado fruto, mas isso não quer dizer que um dia não vá frutificar. Não deixe que as expectativas frustradas impeçam você de viver expectativas atendidas. Não permita que as frustrações impeçam você de viver expectativas atendidas, porque Deus é Deus que atende às nossas expectativas, sim. Deixa eu ir aqui para o texto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Olha isso, gente. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que o produto da oliveira minta. Então ele está falando de figueira, né? Produto, o figo, algo curativo. Ele está falando de videira, que é símbolo da alegria, né? Da onde a gente tira a uva, que faz o vinho. E ele está falando sobre oliveira, da onde se extrai o óleo, da onde se tira a azeitona, que através do processo se extrai o óleo, se extrai o azeite. Olha como Abacuque está seguindo uma sequência, né? Ele está dizendo, meu futuro está comprometido. No meio de enfermidade, o que podia trazer cura, faltou. O figo, a pasta do figo, não vai vir, porque o fruto não deu. Então ele está dizendo, eu acredito mais no Deus que eu sirvo do que da pasta de figo como antigo. Eu acredito mais no Deus que eu sirvo do que nessa vacina que estão produzindo. Nada contra, glória a Deus pelos criadores da vacina, mas tudo isso acontece com a permissão de Deus. Deus não precisa de vacina para curar ninguém, embora ele use como um dos seus canais a vacina para usar as pessoas. Assim como Deus não precisa, por exemplo, de um médico. Mas nós precisamos. E aí Deus faz o quê? Usa os médicos como verdadeiros instrumentos do céu sobre a face da terra. Deus não precisa, ou melhor, você não precisa necessariamente de um pastor para que o milagre aconteça na sua vida, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, usa os seus profetas, usa os seus pastores como verdadeiros canais de bênção para a vida das pessoas. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu não estou aqui para diminuir e nem para exaltar profissão A, B ou C, chamada A, chamada B, chamada C. Que cargo é mais importante do que o outro? Eu estou aqui para te dizer que Deus está acima de todas essas coisas. O médico é importante, o advogado é importante, o juiz é importante, o pedreiro é importante, o engenheiro é importante, o gari é importante, o taxista é importante, o trabalhador informal é importante, o autônomo é importante, o pastor é importante. Todos são importantes, só que Deus se estabelece acima de tudo e acima de todos. Por isso que Abacuque está dizendo, ainda que todas essas coisas aconteçam, a minha alegria não vem disso, a minha alegria vem do Senhor. Olha o que ele diz, ainda que o produto da oliveira minta. Então vamos lá. Primeiro, não tinha flor. Depois, a figueira não tinha flor. A videira já tinha flor, mas não tinha fruto. A oliveira teve flor, teve fruto, mas o fruto mentiu. Como assim, pastor?
Como assim? Floresceu, deu fruto, mas estragou. O fruto não saiu como ele esperava. O fruto não era aquilo que ele estava imaginando. Não era por dentro como ele via por fora. Isso traz frustração para a vida de um conquistador. Muitas vezes o conquistador olha algo por fora, imagina que é uma coisa, e quando vai analisar por dentro, é outra coisa. O ser humano também é assim. Às vezes a gente olha alguém por fora, analisa o estereótipo dessa pessoa, só que a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Deus sonda o que há por dentro. Nós analisamos o que está por fora. Nós olhamos o jeito de falar, nós olhamos o jeito de se vestir, nós analisamos o jeito de se comportar, mas Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Então, não meça alguém pelo estereótipo. Deixa Deus falar ao teu coração acerca daquilo que Ele está vendo dentro daquela pessoa. Não permita que estereótipos te frustrem. Não permita, porque muitas vezes o que está por dentro é bem diferente do que a gente vê por fora. Muitas vezes o que está por dentro é bem diferente do que a gente vê por fora. Aqui o profeta está dizendo, eu olhei a árvore crescendo, eu olhei ela florescendo, eu colhi o fruto, peguei na minha mão, mas ele estava estragado. Se ele colheu, é porque ele viu que por fora estava bonito, mas por dentro estava estragado. Não se submeteu ao processo. O processo do fruto. No processo, o fruto se estragou. Ou mesmo pode ter se estragado no pé. Não dá para saber. A gente só sabe o que tem dentro depois que a gente abre. Depois que a gente parte. Pastor, eu estou com meu coração partido. Uma bela oportunidade de você mostrar o que tem dentro do seu coração. Você gosta de omelete? Como que eu sei que o ovo está bom ou não? Algumas pessoas têm aí as suas experiências, botam o ovo, se boiar, se não boiar, sacode, pega pelo peso e tal. Eu só sei se o ovo está bom ou se ele não está, depois que eu quebro e abro e vejo o conteúdo que tem dentro. Pastor, partiram meu coração. Então agora a gente vai saber o que tem dentro desse coração. Pastor, me decepcionaram. Então agora a gente vai saber que tipo de servo de Deus você é em meio às decepções. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que a mentira. A Bíblia diz, ainda que o produto da oliveira minta. A Bíblia diz, ainda que o produto da oliveira minta. A versão que eu li para você, ainda que decepcione o produto da oliveira. Olha só, mentira, decepção, tem muito a ver, né? Ainda que tenham mentido para você, ainda que tenham decepcionado você, todo conquistador aprende com as lutas, aprende com as frustrações. Todo conquistador já passou por alguma situação que mentiram para ele. Todo conquistador já passou por alguma situação que enganaram ele, que ludibriaram ele. E nem por isso ele deixou de ser um conquistador. Meu irmão, com Deus, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Com Deus a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Para ser um conquistador, eu preciso ganhar às vezes e aprender outras vezes. Porque esse aprendizado vai impedir que eu caia lá na frente, na mesma conversa, no mesmo golpe, no mesmo papo. Aprenda com as frustrações. Aprenda. Muitos dizem por aí, me deram a vida, me deu limão, então eu vou fazer uma limonada. Parece um jargão de gente frustrada, né? Mas não é isso não. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus transforma maldição em bênção. O que esse ditado popular aí está querendo dizer é o que a Bíblia já disse. Deus transforma maldição em bênção. No caso desse ditado popular, a vida só me deu limões. O que ele está dizendo? Minha vida é azeda.
Minha vida é amarga. Minha vida, quando toca nos meus olhos, arde. Quando eu vejo a minha vida mais de perto, arde. E aí o ditado popular, algum sábio aí, eu não sei de onde nasceu esse ditado, diz: se ele a vida me der limões, eu faço uma limonada. O que ele está dizendo? O que a Bíblia diz. Pode ter maldição em cima de maldição, meu irmão. Se você estiver em Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. Vamos correr aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, ou minta, ou decepcione, e os campos não produzam mantimento. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. E os campos não produzam mantimento. Então, olha aqui a sequência que um conquistador enfrenta algumas vezes. Ele pode passar por situações de não ver a flor, ou seja, não ter perspectiva de futuro. A figueira não floresceu. A videira não deu fruto. Teve flor, mas não teve fruto. A oliveira teve a flor, teve o fruto, mas o fruto estava estragado. Agora ele está dizendo uma nova classe, uma outra etapa de frustração, algo maior ainda. Olha o que ele está dizendo. Ainda que os campos não produzam mantimento. Aqui, meu irmão, ele está dizendo que nem chegou a nascer. Nem chegou a nascer. Agora, o que faz um campo não produzir mantimento? Pensa comigo. Vamos refletir junto aqui nessa segunda da conquista. Você que é conquistador. O que pode ocasionar um campo a não fornecer o seu mantimento? O que pode ocasionar uma terra de não produzir? Duas coisas básicas. Ou é culpa da terra, ou é culpa da semente. Não dá para reivindicar uma semente que você não plantou, caso você não tenha plantado. Mas pastor, eu plantei. Pastor, eu plantei. Então deixa eu te dizer um negócio. Se você plantou e não nasceu, é porque a semente não foi boa. Pastor, como assim? O senhor está condenando a minha semente? Não estou aqui para condenar, não estou aqui para julgar, estou aqui para compartilhar algo bíblico com você. Uma direção que o Espírito Santo me deu. Analisa a tua semente. Analisa a procedência da tua semente. Da onde a tua semente está vindo. Da onde você está extraindo a sua semente. De qual fruto você extraiu a sua semente. Você sabia que existem sementes transgênicas? O que é isso, pastor? Sementes estéreis. Sementes que você planta, mas elas não dão. Ah, mas um produto transgênico, ele é mais caro do que... Não importa o valor. O que importa é a qualidade. Qual a qualidade da tua semente? De onde está vindo a tua semente? Porque se a tua semente for boa, eu profetizo em nome de Jesus, ainda que a terra seja ruim, ela vai nascer. Ela pode não dar todo o seu potencial, mas que nasce alguma coisa, nasce. Agora a lição que eu quero que você extraia disso, conquistador, é o seguinte: para nós alçarmos, para nós conquistarmos grandes coisas, é preciso haver a junção de uma boa terra e de uma boa semente. Ah, meu irmão, quando uma boa terra encontra uma boa semente, ou vice-versa, quando uma boa semente encontra uma boa terra, quando um bom campo encontra um bom fruto, encontra uma boa semente, perdão, ele vai gerar um bom fruto. Quando um bom campo encontra uma boa semente, ele vai gerar um bom fruto. Não se frustre, porque o campo não produziu mantimento. Vai em busca da causa do campo não ter produzido esse mantimento. Vai em busca do que originou a não produção de mantimento nesse campo. É culpa da semente? É culpa da terra? Se é culpa da semente, vou selecionar melhor minhas sementes.
Se é culpa da terra, eu vou trabalhar melhor essa terra. Ou vou mudar de terra. Ou vou começar a semear em outra terra. Essa terra aqui não está dando. Então, se você, meu irmão, se você achou uma terra boa para semear, levante a sua mão para o céu. E pega a tua boa semente e deposita sem medo. Porque a chuva quem dá é o Senhor. E o crescimento quem garante é Deus. Vamos continuar. Ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, na versão que eu li para vocês, arrebatadas, que dá praticamente no mesmo, mortas, roubadas, tiradas. Outra situação que um conquistador pode passar, situação de prejuízo, situação de perda. Eu tinha aquilo e agora eu não tenho mais. Eu tinha, agora eu não tenho mais. Por que arrebataram? Por que exterminaram? Foi obra do acaso? Foi obra do destino? Foi obra da natureza? Foi a própria mão de Deus que permitiu? Ou foi negligência minha? Arrebataram porque eu não cuidei. Exterminaram porque eu não vigiei. Saiu das minhas mãos porque eu não cuidei da forma que deveria cuidar. Fica a reflexão para nós hoje, nessa segunda da conquista. Ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas ou exterminadas, todo conquistador passa por algum tipo de perda. Todo conquistador vai viver algum tipo de dano, vai sofrer algum tipo de dano. Porque as perdas nos ensinam a valorizar aquilo que nós temos. O dano nos ensina a não praticar outra vez o que trouxe aquele dano, para que esse dano não venha se repetir na nossa vida. Meu irmão, a Bíblia é um aprendizado só. Eu falei para vocês, eu vou repetir. Com Deus, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Prejuízo, perda, dano. Todo conquistador passa por isso. E eu preciso aprender a lidar com isso. Um prejuízo aqui, um prejuízo ali, não pode ser motivo de me fazer parar. Um dano causado aqui, um efeito colateral ali, não é motivo para me parar. Eu perdi hoje. Mas amanhã, ou melhor, eu perdi não, eu falei que com Deus a gente não perde. Eu aprendi hoje. Amanhã, eu não erro mais. Eu aprendi hoje. Amanhã, eu já sei como fazer. Eu aprendi hoje. Amanhã, eu já sei como não fazer. Porque os erros não é só para nos ensinar o que a gente deve fazer. Os erros também nos ensinam o que a gente não deve fazer. É como o caminho. Quando Deus me diz o caminho que eu devo ir, automaticamente Ele está me dizendo o caminho que eu não devo ir. A Bíblia fala sobre dois tipos de porta, a estreita e a larga. A Bíblia está dizendo que nós temos que andar na direção da porta estreita. Automaticamente, sai da porta larga. Não passa por ela. Se a Bíblia está me dizendo que tem uma porta estreita para eu entrar, esquece a porta larga. Porque a porta estreita leva para o céu. A porta larga leva para o inferno. Eu preciso ter essas convicções. Um conquistador, ele vive das convicções que ele tem. Dos princípios que ele aplica. Convicções essas que estão na palavra de Deus. Princípios esses que estão na palavra de Deus. E deixa eu caminhar para o encerramento aqui. Ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ou seja, ainda que eu tenha prejuízo, ainda que eu tenha dano. E nos currais não haja gado. E nos currais não haja gado. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. O que significa não haver gado no curral? O que significa isso? Coisas que não estão onde deveriam estar. Coisas que não estão onde
coisas que não estão onde deveriam estar. Coisas que deveriam estar em determinado lugar, mas não estão. Coisas que deveriam estar em determinada classe na sua vida, mas não estão. Mas agora, você aprendeu que mesmo que as coisas estejam fora do lugar, isso não vai impedir que você conquiste. Porque Deus é Deus que coloca a ordem às coisas. Deus é Deus que traz as coisas de volta para o lugar. Deus é Deus que traz as coisas, traz à existência aquilo que não existia. Imagina Abacuque indo para o curral, na iminência, na expectativa, na esperança de ver o gado. E quando ele chega lá, ele não encontra o que ele esperava encontrar. O que passa pela cabeça dele? O que deveria estar aqui não está. Talvez muitas coisas deveriam estar acontecendo na tua vida e não estão. Talvez muitas coisas deveriam estar em lugares específicos da tua vida, mas não estão. Mas hoje é dia de nós refletirmos. Hoje é dia de nós estabelecermos uma aliança com Deus. Refazermos a nossa aliança com Deus. Recuperarmos a nossa aliança com Deus. Por que eu digo a nossa aliança com Deus? Porque a aliança dele conosco, ela é eterna. Ela não é quebrada. Quem quebra a aliança somos nós. Deus não quebra a aliança dele. Ele diz, eis que porei um arco em sinal da minha aliança. Sempre que você olhar, você vai lembrar disso. Então, meu irmão, para encerrar aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que um conquistador precisa entender é que a salvação dele está acima de qualquer projeto profissional. A salvação dele está acima de qualquer quantia monetária financeira. A salvação dele é a maior conquista que ele pode obter em toda a sua vida. Do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder o principal? Um conquistador aprende a priorizar o que é mais importante. E mais importante do que ter figo na figueira, mais importante do que ter uva na videira, mais importante do que ter azeitona na oliveira, mais importante do que ter ovelha na malhada, mais importante do que ter gado no curral, é ter o nome escrito no livro da vida. Ei, conquistador, não se esqueça disso. A maior conquista de um homem é ter o seu nome escrito no livro da vida. Resumo disso tudo. O resumo disso tudo é que o caos estava completo. O resumo disso tudo é uma série de situações desfavoráveis. E o conquistador precisa lidar com o desfavorável. Nem sempre nós estaremos em uma situação favorável. Às vezes a conquista vem exatamente porque passamos por situações desfavoráveis. E o verdadeiro conquistador é aquele que transforma o desfavorável em favorável. É aquele que consegue, com a ajuda de Deus, colocar ordem no caos. Meu irmão, que milagre há numa conta abarrotada de dinheiro, um boleto sendo pago. Que milagre há num laudo extremamente simples, tranquilo, o médico dizer para você, não, aqui você toma esse antibiótico durante 7 dias. Em 7 dias você volta, repete o exame, no máximo aí, em 10 dias você está completamente curado, eu vou te dar um atestado. Você fica aí 12 dias em casa e depois pode voltar à sua rotina normal, não é nada demais, é só uma bobagem. O que há de milagre nisso? Agora, quando você recebe uma notícia de que a mão do homem não pode fazer nada,
de que a medicina chegou ao seu limite. Quando você olha para a sua conta bancária e vê menos alguma coisa, e de repente a provisão de Deus vem, e você consegue pagar as contas do mês, você consegue botar alimento na mesa, você consegue encher a sua despensa. De repente você vê um laudo, um diagnóstico mudando de dia para a noite. Os incrédulos, os mais descrentes, querendo processar médico, dizendo que é erro médico, eu não estou dizendo que não tem erro médico, existe erro em todas as classes. Mas o que eu estou dizendo, meu irmão, é que geralmente o médico não erra. Embora seja humano e tenha a possibilidade do erro, mas eu prefiro crer no milagre de Deus do que no erro do homem. Eu prefiro crer na intervenção divina do que no erro do homem. Creia nisso. Creia nisso. Essa quantidade absurda de cura que nós estamos acompanhando aí nos meios dignos, nos meios confiáveis de comunicação, essa quantidade de cura que nós estamos vendo, tem a ver com a capacidade do homem? Tem a ver com a destreza dos homens? Tem, mas principalmente é uma intervenção divina sobre a face da terra. É a mão de Deus agindo na face da terra, meu irmão. E para concluir, para a gente encerrar, a alegria de Abacuque, ou melhor, a alegria de um conquistador, ela não está. Anote isso se você puder. A alegria de um conquistador não está no que ele pode ver ou no que ele pode ter. A alegria de um conquistador está em quem ele pode crer. A minha alegria não está no que eu vejo, nem no que eu tenho. A minha alegria está em quem eu creio. Eu decidi crer em Deus. E nós iremos conquistar grandes coisas. Se você crê, se você acredita nessa palavra, se você assimilou essa palavra, eu quero te convidar a colocar essa palavra em prática. Como pastor, vamos semear. Pastor, mas corre o risco de não nascer, irmão, uma boa semente, encontrando uma boa terra, o fruto é certo. Pastor, corre o risco de não florescer. Meu irmão, a gente já aprendeu que a nossa confiança está em Deus. A nossa alegria está em Deus. Pastor, corre o risco do fruto mentir para mim. Meu irmão, deposita a tua confiança em Deus. Abacuque está dizendo ainda que todas essas coisas aconteçam. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, minta, decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e os currais estejam vazios, não haja gado neles, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu te fazer um convite. Existe aí na tela um QR Code. Você pode aproximar o seu telefone celular, você pode fazer essa operação via cartão de crédito, através do aplicativo PicPay, baixe aí no seu celular. Você pode fazer essa semeadura através de TED, transferência bancária. Talvez o horário não seja propício para você fazer uma operação bancária pelo seu aplicativo, mas você pode fazer um agendamento, ou você pode fazer um print dessa tela. Só não deixe de participar desse momento. Só não deixe de participar disso que nós estamos proporcionando. Eu não posso abrir mão de participar de um momento como esse, porque todo conquistador aprende a nunca deixar de semear. Ele pode ter uma frustração aqui, ele pode ter uma frustração ali, mas ele sabe que sem semente não tem fruto de jeito nenhum. Eu preciso ter o solo plantado, porque quem tem semente plantada não teme a colheita, não teme a tempestade. Quanto mais chover, mais a terra vai ser regada. E quanto mais profunda for a tua semente, mais forte é a chuva que Deus vai mandar,
para a água alcançar a tua semente. Quanto mais profunda for a tua semente, maiores serão as suas raízes. Meu irmão, não perca tempo. Faça a sua oferta agora, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, onde houver um dizimista, onde houver um ofertante, onde houver alguém que creu nessa palavra e agora está agindo debaixo desse direcionamento, eu te peço, Senhor, envia provisão sobre a vida desse homem, envia provisão sobre a vida dessa mulher, envia provisão sobre essa família, em nome de Jesus. Que através dessa semeadura venha uma colheita extraordinária, venha uma colheita abundante, que através dessa semeadura venha a cura para as enfermidades, venha a restauração para os lares, venha orações sendo atendidas de diversas áreas da sua vida. Que essa semente alcance todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Em breve nós estaremos de volta, em breve nós estaremos nos encontrando mais uma vez aqui pelo canal do YouTube Neto Frota Oficial. Fica aqui com o meu abraço, fica aqui com a bênção de Deus, que a graça, a paz, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre mim, sobre você, sobre nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.